Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que loucura, hein? O Peixe competiu, o Timão só assistiu. Foi um amasso, mas essa postura é inaceitável, gente. O Dorival tem culpa? Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já se inscreveu no canal? Poxa, muita gente assiste os meus conteúdos aqui e não tá inscrito ainda. Rapaziada, chega mais, é só se inscrever, não custa nada, não precisa fazer Pix, debitar do cartão de crédito, muita gente não sabe disso, né? Mas não custa nada para se inscrever. Seja bem-vindo e se some a esse canal aqui que cresce cada dia mais pra gente produzir cada vez mais conteúdos, beleza? Vamos lá, vamos falar dessa vitória do Santos e dessa derrota do Corinthians, né? As duas coisas aconteceram na Vila Belmiro. Eu já usei essa frase, falei na live, inclusive, depois do jogo, e já usei essa frase em outros momentos do ano e acho que dos últimos tempos, inclusive. O adversário vai para jogar um clássico e tem uma postura de um time que vai encarar um clássico e o Corinthians não. Joga como se fosse um jogo qualquer. E cara, a gente pode questionar a questão do transfer ban, do elenco daqui a pouco um pouco mais limitado, das dificuldades que o técnico tem para escalar o time, de alguns problemas táticos que o jogo possa ter no jogo e tudo mais, a gente pode falar sobre isso, os méritos do adversário que estão presentes quando tem uma vitória, muitas vezes acachapante, né, como é o caso. Agora, o que não dá para aceitar é a postura do time do Corinthians. Não dá. Vocês sabem, eu acompanho o Corinthians há algum tempo, eu falo diretamente com o torcedor do Corinthians e eu sei que isso não é postura de Corinthians. O Corinthians não pode, em hipótese alguma, entrar para jogar um jogo como entrou diante do Santos na Vila Belmiro. Foi vergonhoso, como foi a derrota para o Sport. Então aquela máxima de que alguns torcedores entendem de que esse elenco escolhe jogos para jogar, como é que eu vou discordar disso? Como é que eu vou refutar essa ideia? Se é o que parece. Que os caras não estavam nem aí. Eu sei que não é o caso. Eu sei que tem profissionais ali. Eu sei que os caras pensaram nesse jogo, poxa, desceram a serra, se programaram para encarar o Santos, mas desse jeito? Foram acordar depois do 3-0? O que aconteceu? O que acontece? Eu sei que a comissão técnica, eu tenho várias ponderações aqui. Vão me chamar de passapano, tenho certeza. Agora, onde é que está o comando? Porque um elenco, ele responde ao comando. Quando o elenco não responde ao comando, temos um problema. Então, se os caras ficaram esse tempo todo de data FIFA, com folga, com não sei o quê, reapresentação, treinamentos, preparação, atividades, não sei o quê, e entram para fazer isso aí, não pode. Não pode. Cara, você não negocia. Estando no Corinthians, você não negocia com a tua atitude, com o teu comportamento. E aí pode ser o time B, o time C, o time D, o Sub-20, o Huguinho, o Zezinho, o Luizinho, não importa. Vestiu a camisa do Corinthians, irmão, você não pode perder dividida. O Santos jantou o Corinthians, na bola e na porrada. Fez o dobro de faltas, ganhou todos os duelos. O Corinthians não achava o Santos durante 60 minutos de jogo. Um Corinthians nas cordas e o Santos batendo, fazendo gol e batendo, porque é assim que se joga clássico, é assim que se encara o adversário, é assim que se tem postura de jogo. Então eu posso falar aqui o que eu quiser a respeito das dificuldades que o Dorival daqui a pouco teve para montar o time, mas como que eu vou aceitar uma postura como essa? Não dá. De verdade, foi ridículo o que o Corinthians fez. Ridículo. Melhorou na segunda metade do segundo tempo. Me ajuda aí, né? Depois de estar 3-0, aí correram na subida. E assim, eu acho até preguiçoso, como comentarista, analisar um jogo pelo aspecto anímico, pelo aspecto da postura, pelo aspecto do comportamento, mas eu não posso tirar isso do contexto. Desse jogo, eu não tenho como fazer diferente. Inclusive o Lucas Silvestre, porque o Dorival estava suspenso de novo, né? Foi para a coletiva e, cara, ele reconheceu isso.
A gente pode falar aqui que o Dorival começou com 3 zagueiros, com o Angileri ali, o time que a gente projetava, né? Como um terceiro zagueiro, depois ele até, por conta das investidas do Igor Vinícius, transformou numa linha de 4, que ele poderia, né, daqui a pouco, se ele quisesse, não deixar o Hugo e sim o Angileri, baixando o Ranieri de terceiro zagueiro, colocando o André lá no meio desde o início, para dar um pouquinho mais de sustentação pro meio. Poderíamos falar sobre isso. De que o Roleiser e o Barreal mandaram no meio campo, e o Zé Rafael, evidentemente, mandaram no meio campo do Santos, do Corinthians, no caso, do jogo. A gente pode analisar o jogo sob aspectos táticos, da pressão que fez o time do Vojvoda desde os primeiros minutos. O Santos jantou o Corinthians taticamente, tecnicamente, fisicamente, de todas as maneiras. Agora, o Lucas usou o exemplo da energia, que o time teve uma baixa energia. Peraí, gente. Peraí. Tu joga no Corinthians, tu é jogador profissional, tu tá jogando um clássico da Série A, na Vila Belmiro, e tu entra sem energia, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Aí o Lucas falou, não, essa postura vai mudar e já vai mudar pra sábado contra o Atlético Mineiro, vai ser outra. Aí ganha do Mirassol, aí tem esse jogo contra o Santos. Aquele jogo contra o Sport. Pô, jogou bem contra o Flamengo, apesar da derrota. Eu sei ponderar, não sou definitivo. Mas, cara, não existe. Não existe entrar num jogo como esse da maneira como o Corinthians entrou. Então, qualquer análise que eu vá fazer aqui, tática, técnica, de trocas e tal, ela fica em segundo plano porque o Corinthians simplesmente sucumbiu a um Santos que entrou disputando, competindo e ganhando tudo. Todas as bolas, todas as disputas. E aí não deu jeito, né? Tomou um gol com 5 minutos de jogo. O menino estreando lá, não vou nem analisar aqui, acho uma injustiça, uma crueldade analisar o Felipe Longo. Tomou um gol com 5 minutos. Corinthians meio que... O que tá acontecendo? Aí toma um segundo gol. Golaço do Barreal. Golaço. Com liberdade? Com liberdade. Mas golaço. Nem o Hugo pegaria aquela bola. Golaço. Absurdo. O gol que o Barreal faz. E poderia ter sido mais, tá? E poderia ter sido mais ainda no primeiro tempo. E aí entra a comissão técnica. Porque eu vou passar um paninho aqui. Eu vou. O Memphis, o Yuri, mas calma, fica aí, que vai ter porrada também. O Memphis, o Yuri e o Garro, eles jogaram por 25 minutos, meia hora, nesse jogo depois de 70 dias. Aí você vai me perguntar, pô, então Chico, mas então o time do Corinthians é só o Memphis, o Yuri e o Garro, então não tem mais ninguém? Cara, é muito diferente quando você tem os 3 a pleno, e nem foi o caso de hoje, né? Os dois voltando aí, né? O Memphis e o Garro. Mas quando o Dorival teve os 3 a pleno, inteiros, ele passou pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Em 2 jogos ele ganhou os 2. 70 dias depois, hoje, eles estiveram juntos por 25 minutos, meia hora, que foi justamente quando o Corinthians melhora no jogo, que não é só pela qualidade deles, mas é pela postura do time também. Beleza? Tá, esse paninho eu passo pro Dorival. Foi o pior time da Série A em contratações na janela. E do jeito que foi, né? No apagar das luzes pro transfer ban. O Dorival teve que achar moleque da base lá. Opa, você aí, chega aí, pega o colete aqui que você vai jogar domingo. Foi assim. Aí o Guinegão entrou, o Kaique, o André agora, o Bidon virou meia. Aliás, o Bidon hoje fez um jogo pra esquecer, né? O Bidon, o Maicon, todo mundo ali. Vou dizer que o Martínez fez falta. O Martínez teria sucumbido igual, tá? Teria sucumbido igual. A formação tática não favoreceu? Não. Mas, cara, não sei se faria tanta diferença assim. O Martínez corre e tal, se ele entrasse pra competir, mas não sei se não seria contaminado pelo espírito do elenco, né? Que tava bem abaixo. Agora, eu posso dar esse desconto pro Dorival. Que ele encontrou soluções, que ele recorreu aos moleques, que ele não teve jogadores, que não contrataram, que não sei o quê, que os caras desfalcaram, tudo isso. Agora, eu faço uma pergunta. E essa pergunta precisa ser feita. Precisa esperar 15 minutos do segundo tempo para trocar, Dorival? Ou Lucas? Precisa? Existe uma regra que eu não conheço no livro de regras dos técnicos que você só pode mexer com 15 do segundo tempo? Não, né? Que eu saiba, não. O Lucas argumentou que
quando eles olham para o banco, justamente os jogadores mais experientes para colocar no jogo eram jogadores que havia uma combinação de uma minutagem que, com os fisiologistas, eles só poderiam tantos minutos. Caso do Memphis e do Garro. Quando o jogo se apresenta de uma forma diferente, ele exige medidas diferentes. Então, vou me acalmar aqui. Com todo respeito ao fisiologista, com todo respeito à combinação, o fisiologista nem tem culpa, a combinação que foi feita, que se dane. Que se dane, você tá tomando 2 no lombo, quase não... Poderia ter tomado mais ainda no primeiro tempo, começa o segundo tempo, aí esperou, né? Esperou tomar o terceiro. Demorou ainda. E pensou, bom, agora eu vou de Memphis e Garro. Pô, agora eu vou reforçar o time. Tá 3-0 pros caras. Então assim, tomou 2. Tá sendo amassado no meio campo. O time não tá vendo a cor da bola. Tu olha pro banco, tu vê Memphis e Garro. Porque o Memphis, na data FIFA, jogou os 2 jogos. Bate recorde, e gol, e não sei o quê. Mas aí cansou o quê? Da viagem? Ah, ele veio de classe econômica, né? Pezinho mais curto e tal. Dificuldade. Ah, desculpa aí, gente. E olha que eu sou o primeiro aqui a dizer que o Memphis é decisivo, que ele é importante. Sou o primeiro a dizer muitas vezes que, cara, dinheiro não faz o cara correr mais. Você precisa ter um cuidado, você precisa ter uma cautela. Sou o primeiro a dizer que o Garro precisa ter cautela com ele, porque ele machucou muito esse ano e ele tá sendo preparado para a Copa do Brasil. Mas não dá, irmão. Tu leva os caras pro banco. Ah, não, mas o combinado foi que eles joguem 20 ou 25 minutos. Que se dane o combinado. O jogo é um organismo vivo, tá rolando ali agora, você tá sendo amassado, você tá sendo atropelado pelo rival. E aí você vai deixar? O que adianta botar os caras nos minutos finais quando tá 3-0? O que adianta? Ah não, porque a gente tem que pensar na sequência. Mas então não levasse. Deixasse os caras treinando em casa, no CT. Papelão. Os caras estão no banco, eles têm que entrar. Tipo, Memphis, Garro, o negócio é o seguinte, eu combinei que vocês iam jogar só 20 minutos, mas não tá dando. Nós vamos tomar uma coça aqui, uma goleada, vamos lá. Ou não pode correr 20, 25, não pode correr 30, 40. Ah, gente, peraí, isso eu não engulo, tá? O combinado, hoje o futebol tá muito, né, na avaliação física, não sei o que e tal, mas, desculpa, ninguém vai me convencer que 10, 15 minutos a mais iam fazer diferença. Ninguém vai me convencer. Então essa crítica, ela pode ser feita. Ela deve ser feita. Por que não mexeu antes? Podia e devia mexer antes. Ia mudar alguma coisa? Não sei. Mas é fato que o time melhorou, até pela postura. Acho que o Memphis entrou até meio displicente em algumas jogadas. Mas é visível, tá? Visível. Vamos ponderar as coisas aqui. É visível a qualidade técnica que os dois entregam quando estão em campo. Os 3, né? O Memphis, o Yuri e o Garro. A combinação deles funciona. É que ali é um outro cenário do jogo, tu tá, como eu disse, correndo na subida, já tá 3-1 pro adversário, o Santos já tá bem postado, claro que é mais difícil, Mas vejam só, o Corinthians faz um gol, o Ranieri, o Gustavo Henrique erra uma cabeçada que poderia ser o segundo gol, e o que seria do final do jogo? Aquela pressão ali do Corinthians, que também ofereceu espaços, e o Santos poderia ter feito o quarto. É isso, é do jogo, o jogo ficou aberto, normal, mas, cara, o Corinthians flertou com uma possibilidade de empate. Imaginem se tá só 2 e esses caras entram antes. O jogo você perde assim também. Na hora que ele tá acontecendo, você precisa ter ousadia, você precisa ter inteligência, você precisa ter leitura de jogo e coragem pra contrariar inclusive o fisiologista, pra dizer, tu vai pro jogo, tu tá no banco aqui, tu tá recuperado, tava jogando com a seleção da Holanda, né? Então nós vamos pro jogo. Mesmo que fosse mesmo que o Garro tá voltando, lesão na panturrilha e tal, não vou forçar. Memphis, tu tava jogando, vai, bora, resolve, porque é de ti que eu cobro. É de você que eu vou cobrar, bate no peito e assume, irmão. Você que tem que resolver. Postura inaceitável, mais uma derrota e realmente, sábado contra o Galo, tem que ser bem diferente. Comenta aqui. Esse time do Corinthians, ele é um time, é o time mais mimado da história do Corinthians. É o time mais mimado, disparado, é o time mais mimado. É mimado pelo técnico,
é mimado pela diretoria, é mimado pela torcida, é mimado pelos funcionários. Será que o José Martínez vai ganhar uma multa realmente? Será que o José Martínez vai ser devidamente cobrado por faltar 6 dias dos treinos do Corinthians? Nós estamos diante do elenco mais mimado da história do Corinthians, onde não há uma cobrança. Os jogadores fazem o que querem, jogam quando querem, vão pra balada quando querem, não vão pra balada quando querem também. Será que ninguém percebeu isso? Porque o que a gente viu em campo hoje, no primeiro tempo, foi uma vergonha, foi uma cena digna de dó, foi uma cena digna de indignação, realmente, porque a gente viu um time se arrastando em campo, um time andando em campo, um time cansado em campo e no banco de reservas, os jogadores dando risada. É isso. Agora deixa eu falar do jogo. O Corinthians entra em campo numa postura de Lucas Silvestre vergonhosa. Eu não entendi por que o Corinthians respeitou tanto o Santos. Eu não entendi. Desculpa, mas eu não entendi. Jogamos num 5-4-1 o primeiro tempo inteiro, sem contra-ataque, sem velocidade, esperando o Santos. Chamou, o Santos veio. Fomos amassados, culpa do Lucas Silvestre e, claro, do Dorival Júnior, porque ele é o técnico. Fomos amassados pelo Santos na Vila Belmiro, porque fomos covardes taticamente. O Guinegão fechava na esquerda, o Bidon cansado na direita, o Guinegão esforçado, tadinho, o Yuri Alberto, né, que brincou, imitou peixe. Por que não jogou bola hoje? Por dentro no meio campo, o Michael morto, entrou morto em campo, o Ranieri, um dos melhorzinhos do Corinthians na partida, depois a linha de 5 lá atrás, com Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, o Anchileri e o Hugo. Enfim, primeiro temos um elenco horroroso. E claro, o Felipe Longo no gol. 5-4-1, uma postura tática ridícula. Perdemos o meio campo, porque se o Corinthians jogou com 3 jogadores no meio campo, o Santos jogou com 4, fez triangulação com o ala subindo. Uma grande falha do Corinthians, sabe qual foi? Esse esquema com 3 zagueiros, com 2 laterais esquerdos, é o pior esquema que existe para você jogar. Por quê? Primeiro porque o Corinthians, quando ataca, já ataca com linha de 3. Só que quando você não entra em campo com a linha de 3, mas entra em campo com o losango, presta atenção tática no que eu vou falar agora taticamente. Quando você entra num 4-4-2 losango, mas você arma o jogo e ataca com linha de 3, que é uma coisa que para mim virou modinha, e eu também não concordo muito, mas já que existe isso, e muita gente no Brasil e no mundo tem feito, beleza. Quando você entra com um 4-4-2 losango, por exemplo, o Ranieri vem e encaixa entre as linhas, você libera os alas. Ou então, um ala encaixa aqui, fica Mateuzinho, Gustavo Henrique, né? Fica Mateuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique, e aí encostou aqui, você tá atacando do lado esquerdo, o ala subiu. Você tá nessa variação, uma hora vem um ala aqui para fechar na linha de 3, quando o ala direito fecha na linha de 3, quando o ataque é do lado esquerdo, o ala esquerdo fecha na linha de 3, né? Quando o ataque é na lateral direita, ou pela direita, ou o volante fecha na linha de 3, sobem os dois. Enfim, você tem algumas surpresas. Agora, quando você entra com linha de 3, já entra com linha de 3, qual é a surpresa? E você entra com linha de 3, para marcar um. Pô, não faz sentido, velho. Você fica aí com... Ou você entra com linha de 3 para marcar 2, você tá perdendo o meio campo. Futebol, eu canso de falar nesse canal, futebol é matemática. Quando você tem 3 para marcar 2, um tá sem fazer nada. Quer dizer, alguém tá sobrando em algum lugar. Foi aí que o Santos engoliu o Corinthians no meio campo e o Corinthians não viu a cor da bola. Sem falar que além do erro tático, tem o erro técnico. Por quê? Porque, velho, em jogo sério, quando você tem um time que, por exemplo, você vai jogar
Você vai jogar uma semifinal de Copa do Brasil, é jogo sério. Você nunca pode entrar com uma formação dessa e com o Maicon e Bidon no meio campo. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca. Quanto o Cruzeiro, né, porque eles estão sendo preparados para esse jogo. Os super-heróis estão todos guardados numa cápsula, os soldados universais estão assim naquela cadeira do soldado universal, eles estão sendo guardados para o jogo contra o Cruzeiro. Então, contra o Cruzeiro, eles vão todos estar voando, com vontade, mas nunca você pode, num jogo importante, colocar Maicon e Bidon no meio campo. Fala, fiel torcedor, venho aqui com mais um vídeo, peço você que deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos falar aí a respeito dessa derrota aí, inadmissível que esse time do Corinthians aí tá vindo jogando, né? Tem jogo que joga bem, tem jogo que assiste o adversário jogar, isso é inadmissível, não pode aceitar isso no Corinthians. Esses jogadores aí, todo se deixando levar, e também a atitude do Memphis Depay lá sorrindo, lá no banco de reserva lá sorrindo, né? Acho que tava num churrasquinho ali. Muitos portais e veículos de imprensa aí soltaram isso daí, né? Parece que ele tava desdenhando o Corinthians. Será que na seleção da Holanda ele fica sorrindo assim? Parece que tava fazendo o torcedor corintiano de otário, de pateta. Isso é muito errado, muito chato. Eu, na minha opinião, depois dessa daí, se eu fosse o Corinthians, eu não renovaria, nem queria mais o Memphis Depay pro ano que vem, né? Ele é uma peça importante, só que depois dessa não vale a pena deixar o Memphis, porque o Corinthians é muito maior do que ele. Eu queria saber a sua opinião, torcedor, deixa aí. E também acredito que o Dorival tem uma grande culpa ali, tem uma parcela de culpa ali, mesmo porque ele não mexeu ali no começo do segundo tempo. O Chico Garcia até falou aí, foi mexer nos 15 minutos, isso daí perdeu muito tempo. Então, se ele tivesse mexido antes, acredito que o Corinthians tinha empatado e até saído com a vitória, né? Não sei, mas esse é meu desabafo, desânimo. Queria saber o que é que você pensa. Deixa seu like, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians.